Meu YouTube saturou, que eu gravei ontem, né? Aí eu jogo umas coisas no e-mail, tá tudo travado. Meu amigo tentando pedir pra mim o termogênico. Mandou um negócio pra chegar no meu e-mail, não conseguiu. Tá tentando através do nome dele, né? Eu recebi 1.900, comprei um pratão de comida, pedi pra adicionar. Paguei 50 conto numa Coca-Cola, num lanche. Aí ficava dois, porque aquela coisa deixa de acostumar a dar gorjeta, sendo que eu nem posso sempre dar gorjeta, todo dia é muito caro. Não acato isso, aí eu pedi pra aumentar, veio muita banana, sobrou um tanto pra comer um pouco depois. Não tem que é, mas não é também. No mais, é um almoço, faz uma espécie do time release. Banana com whey, pode ser que venha a ser, parece que aquilo deu um pico de índice glicêmico mais alto, que nesse negócio de sair comprar um pouco de banana não deu muito. Parece que descompensou uma coisa pouco, mas eu tô numa queda metabólica boa, tô com a cinta aqui. Aí tomei a coca, larguei um pouco pra comer, mas depois comi bem, era, mas não era. Talvez um pouquinho, uma coisa ou outra, no mais depois um sorvete grande amanhã. Não sei se eu vou malhar, fiquei de malhar, trouxe pra ir malhar assim. Seria interessante eu já começar amanhã, eu tô introspectivo, eu tô muito chateado. Eu acho que as coisas aconteceram. Eu já recebi 1.900, falta o resto. Minha aluna falou que me paga em mãos 250 segundos. Falta 480 para engavetar. O que eu recebi, eu já quero pedir logo os dois termos. Já foi mil, né? 950 para entregar ela, mais 50 que eu gastei. Tem 900, então 500 e pouco, mais 50. De frete que ele vai ter que pedir. No frete que, segundo ele, o recurso do Pix não garante ele reivindicar algumas coisas. Fora esses dias que a gente viu aí, ele diz, né? Mas aí eu vou pedir logo os dois termos, que provavelmente eu finalizo toda a queima de gordura do jeito que tava, duro. O corpo, aquela tenebrosidade toda, dois vidros, eu faço a limpeza inteira. Eu tive em alguns momentos um picado e tal, depois disparou três. Acho que não cheguei a quatro, não sei, mas se for avaliar tantas idas e vindas e tal, né? Aí eu tenho que botar crédito no celular segunda-feira, saber que eu tenho que estar comprando vitamina C, que tá bem complicado. Suco com vitamina C tem hora que ataca a coisa, então quer dizer, pode até vou comprar queijo, leite, né, pra dentro de casa. Aquela coisa de passar aí no supermercado, tentam comprar detergente. Anotei algumas coisas, mas ainda pacote de papel grande, clear grande, desodorante, tudo anotado, mas coisinhas que vai acabando. Você já tem que ficar com o olho focado naquilo ali. Aí eu tô introspectiva, eu tô bem chateada com muita coisa, eu tô mexendo em coisas que eu já não aguento mais mexer, não queria mais mexer, e não tem como. Eu muito ferida nas coisas, muito ferida. Eu chorei um pouco quando eu acordei, parece que eu precisava. Minha aluna tá lá toda gripada com a garganta inflamada. Do jeito que tá agora, talvez nem vá na segunda-feira. Aí eu coloquei com ela alguns pontos, falando assim, escrevi para ela falando de algumas chateações que parece que fizeram um popurrí de intenções, o que que eu passei, aquilo que estabilizou e o retrospecto de muita coisa, que é a questão de mudar o corpo, o que que são as dependências, o que ficou na mão de todos os putos, que falando com ela, que eu ouvi algumas coisas dela através do marido e outras situações que retrata as coisas em aberto, as coisas que eu vivi, uma independência e viver enclausurada as duas, né? Eu falei, coloquei situações que valem para ela sempre pensar quem de fato eu sou, agradecendo questões e ajuda que eu falei, você me oferece um ambiente familiar, amigável, mas, né, muitas aqui nessa cidade são os programas da rua trouxeram efeitos tenebrosos, que os maridos têm que são os capatazes da coisa. Eu coloquei assim, a gente paga por todos. E eu agradeci um contexto de situações, pedi o recibo, né? Aí ela falou, eu te dei do 15 do 7, falei, do 9, falei, deu sim. Sabe, deu a impressão de quando eu entrei aqui, eu saí da padaria, faltava um valor, parece que aquilo dobrou. Por mais que atrasou e botou um tanto de dinheiro na mão, como se tivesse cobrado duas vezes, ou muitas vezes tem uma coisa, eu não te dei, eu te entreguei. Aí soma um monte de situações, se você não tiver alerta com algumas questões em todos os lugares, se torna muito difícil. Igual você entrar no ônibus com uma bolsa, às vezes saber que você cochila, que você dá uma tombada, que você tem que estar preocupando que alguém pode te roubar, ou que cada passo é. Nossa, passei situações muito.
Então eu aliviei o celular, meu celular tá todo travado, o amigo mandou o negócio do e-mail pra mim, não chegou no meu celular. E essas restantes das coisas que eu comprei, resto de coisa que vinha no e-mail, veio até ontem. Ele fez um negócio de escrever e mandar pro meu, não veio. Então ele vai fazer através do dele, ele sempre fez esses serviços pra mim. Chegou até a falar, vou pagar antes, você me paga a segunda, eu melhor eu morrer primeiro. Deixa eu colocar o dinheiro na sua conta e aí, né? E aí eu tenho que colocar 15 de crédito, gás acabar eu coloco o gás. Eu vou comprar mesmo é leite. Já vai? Ah, hoje não é dia de igreja não, né? Hoje não teve igreja não, né? É amanhã que a senhora vai? Amanhã é camisa. Fica com Deus. Vai com Deus até amanhã. Você não sente frio? Sinto, boto a... agora que começou a dar uma chuvinha um pouquinho aí. Fica com Deus. Vai com Deus, de nada, até amanhã. Acho que eu não atrapalhei, não. Tchauzinho, senhorita. Bom dia. Senhora também. Estou sempre envolvido num risco muito grande, que é você fazer um retrospecto perante pessoas que você também está falando no nome delas. Que você vê que o jogo é muito mortal e você usando transparências para dizer se alguma coisa acontecer comigo. Eu tenho respaldo das minhas lutas trabalhistas, que eu nunca trabalhei encostado em governo, que eu fui sindicalista naturalmente, questão de entender hora-aula, departamentalidade das coisas, como você pagar, como você cobrar. Então eu conheço todas as facadas de uma coisa, então estou querendo te justificar isso, algumas coisas aqui, né? E entre patada de um dia para ela, para mim, para o outro, falando embora, falando que algumas coisas que aconteceu que não tá obrigada a acatar determinadas coisas, falei, pois é, você tem que chegar em casa, tem um namorado que você diz que não fala determinadas coisas com você, e você tem que ouvir algumas coisas na rua, o que que é algumas pessoas serem submetidas a distrato quando por vezes querem tentar um relacionamento, e isso implica envolver quem é relacionado com você, ou toda uma trama de situações. E a partir do momento que você não tem ninguém, você tem que ser inclusive, né? Chicote de todo mundo, inclusive dos falsos relacionamentos e como dos bons também, né? Que querem multidegustar infinitamente. Aí, né, a senhora passou aqui, né, um pouco mais cedo. Aí eu passei aqui. Foi muito taxativo, eu não vou voltar aqui mais, eu vou para Dart, eu vou isso e aquilo. Aí ele me chamou para me pagar, né? Parte do meu puti, do resto, segunda, tá bom, pagou 1.900. Aí não ia voltar mais, não sei o que, não sei o que. Eu, tudo que precisa, deve ter tomado um fora lá não sei aonde, ou foi para algum lugar onde tem comida. Então eu peguei, tinha acabado de pedir um lanche enorme, porque eu queria jantar, não ofereci, porque já virou um efeito para ali, utiliza esses critérios invasivos, pede para aumentar demais, aí alguma coisa, a antena de lá tá desligado, deixei de assistir em casa para a antena de lá do hotel desligou, aconteceu isso, não sei o que, decidi vir aqui, tinha acabado de falar que não voltava nunca mais, fica perambulando atrás de comida, fala, eu vou trazer um parente aqui, não sei o que, eu falo, por que não fica na casa da senhora? Ah, não, eu nem como em casa, ou tá em obra, tá não sei o que, e ela já pegou uma manhã de chegar ali, voltar para ouvir qual é a minha conduta, falar sobre o biscoito que ganhou, tipo, me impor que eu sustente algumas coisas, sendo que a mulher tem uma quantidade de herança e benefício, provavelmente facilitava muita gente com lavagem de dinheiro. Escuta, aparentemente é simpática e já tomei uma antipatia. E na hora que eu fui lá em cima, ele falou assim: a pessoa veio aí, né? Tá aí, né? Falei, e falou que o senhor foi muito taxativo, manda avisar que pra não vir mais. Eu falei, eu já entendi uma despedida e eu fiquei muito satisfeito porque algumas coisas agora tá baixíssimo, tava super alto, aí a gente fica olhando, não entende, uns pagam, porque que um paga e fica outro sentado aqui, tem todo um jogo de coisa, e logo imediatamente chegou, eles fizeram pra mim um prato, eu deixei R$ 2 a mais, eu adoro muita banana, ele, né, quem entregou foi o Jorge, que é amigo do Lucas da tatuagem, né, eles lá são, o dono aqui é proprietário dos negócios lá, o Marcos também já trabalhou lá, a mulher dele já malhou na academia, fez luta, ele é simpático comigo, foi um cara encantado, todos eles como que eu emagreci. Então trouxe um prato dessa altura e tem um tanto ali
Comuniquei ele para não trazer a maionese, não trazer isso aqui. Eu falei, pode trazer lá de Coca-Cola. Trouxe a Coca-Cola normal. Não dê asa para esticar coisas que, entendeu? Tem limite não. Comi. Aí é um jogo muito cruel, né? Então tem um tal de voltar, e no dia que eu dei a goiabinha eu vi isso, aquilo ficou reforçando. Comi o resto da noite, aí saiu dela de fora, voltou. Ah, a goiabinha que você me deu, comi à noite, tipo, tem outra, ou passo a continuar. Vergonhoso. Porque na hora que vai falar de política, falar de situações tais, tem tudo, e foram muitas coisas bem invasivas e bem contra o que eu sou, que eu já não quero estar disposta a algumas coisas aqui. Ontem aqui a gente tava trabalhando, isso que passou anteontem não tinha cadeira, mas não tinha que ter, não tinha nada, tava tudo guardado aqui dentro, a gente tava arrumando, colocando lá dentro, entendeu? Aí, tipo assim, abre as portas, tolera, ela trata ela muito bem, sim, aquela mulher ali. Aí simplesmente você foi muito taxativo com ela, manda me entregou meu dinheiro lá em cima e falou, pode falar pra não voltar mais. Aí logo em seguida voltou com a maior cara de pau, porque arrumou ou tomou algum fora lá, que fica tirando onda que, tipo, já que chegou primeiro, conheceu todo mundo, então todo mundo tem que estar sempre sustentando tudo pra manter um dinheiro livre, porque viaja, compra um monte de coisa de marca, vai no shopping, anda atrás de um monte de coisa o tempo todo, usufrui tudo de coisa pública. Diz que alguém, um tempo atrás aí, achou um monte de pastor alemão dentro do quintal, jogaram veneno em tudo. Aí falou que achava que era vingança com não sei quem, não sei o que. Então são pessoas que se você conversa, nossa, parece que tem um grau de competência, um grau de bondade, são os aviões grandes aqui dentro da coisa. E entre a guerra dos advogados não querem ela perto de outras questões, inclusive como teve negócio do outro lado da rua lá, na Andréia ali, que por que motivo não chamou. Aí outra irmã fez vista grossa, dizer, nossa, não chamou a senhora, não sei o que, com certeza foi de comum acordo que ninguém chamou. Mas porque fica em tudo quanto é lugar, até quando eu trabalhei lá, fica sentando nos lugares para ver televisão e esperar que alguém pague as coisas. E aqui é isso em muito lugar. Tô voltando a fazer, né? Eu tava com essa creatina que eu tomei, não só cabeça, o emagrecimento associado. Misturei, não ficou tão branco, tão transparente a creatina lá. Vi que na internet, né, duas o preço daquela. Aí teria, né, sem o frete. Mas o que é um comércio, né? Mas mesmo assim, muito caro. Aí tô dando uma carga de creatina que fez bastante diferença. Meu amigo tá aqui comprando pra mim os 2 termos de uma vez. Aí quando eu for semana que vem no banco, eu perco tardiamente. Eu devia pegar esse resto do hormônio usar dia sim, dia não. Ou suspendo, fica aquele ainda segurando o corpo. Na hora que chegar, é o recurso que eu vou usar. Então eu quis fazer esse time release de comida, mas eu percebi que eu tô triste, aborrecida, sentindo falta da minha avó, da minha bisavó, buscando todo um passado, repetindo coisas que eu não queria mexer, querendo ver resposta de alguém. Eu me vi enlouquecendo e morrendo todos os dias, entendendo que aterrissagens e sideralizações são feitas nas costas de defunto. Não, né? Não existe amiga em lugar nenhum. Então aí eu olhei, eu só tenho que esperar o gás acabar, botar o gás. Carregar o celular não, mas eu limpei, que todas as coisas eu já botei, mas tem coisa mais pra não esticar tanto. Já é pra noite. Precisa que abra a garagem? Oi? Abre a garagem? Não, Não? não pega o carro não. Tá joia. Obrigado. De nada. Aí o que eu vou comprar é o queijo, vi que chegou meu queijo lá, aquela coisa de, né, o que é uma água de coco, o que é, né, um goiabinha de novo, penso que não, olhei ontem um pão, talvez sim, de manhã, com meu dinheiro, né, no supermercado pensei em comer uma coisa que eu não como há muito tempo, 2 miojos com queijo, o queijo branco mesmo, eu vou comprar logo uns 2 queijos brancos e leite. Aí recebendo minha totalidade toda, eu vou comprar aquela coisa de uns 20 litros de leite, 2 caixas, sei lá. Acabando essas aveias, não tô pra aveia, tem aqui ainda, tem lá em casa. Tem 2 adoçantes, levei de volta. O outro grande com tanto assim. Sal com alho, não vou comprar, acabar aquele arroz, depois também não vou comprar mais. Ou até então um recurso, né, de quando é comprar carninha, fazer um negocinho. Quero ficar comprando prato de nada lugar nenhum, quero comer uma comida. Time release da comida. Bom, eu ir malhar amanhã, me sentir um pouco, né, estimular, jogar essa coisa, sentir esse efeito acordando tudo de novo, vou me sentir melhor se eu for. Eu comecei a passar um pouquinho da música, esqueci umas tretinhas entre aspas, você vai fazendo a coreografia sua, esqueci vírgula, né? Comecei a ouvir
Não consegui ouvir, ainda não passei a música 7, aí a ideia é eu aquecer, fazer. Tô com a roupinha pra isso. Tira a cintazinha, faz ela na salinha um pouco, aí tenta, né, fazer só, porque aí eu vou atender, não sei se a Lu vai depois, eu vou ter que ir no banco depositar o dinheiro para ele, que eu quero depositar antes de fechar, né, e ele vê para mim, ele já mandou alguma coisa aqui, já fez a compra, eu vou visualizar, então o que eu tenho até então é só isso. Nada para comprar, esse tênis tá bem fedidozinho, mês que vem tudo bem, o que eu vou comprar é para trabalhar, ainda não é para tomar um lugar desse. O outro dourado não vi, acho que esgotado. Eu quero o outro Rock Cod, que ele é 300 e pouco, que saiu agora, que tem uma borracha lá branca. Talvez eu pegue semana que vem só isso, até então mais nada. De roupa de nada, nenhum momento. Só essas coisinhas aí, né? E depois tá fazendo o meu, depois que eu fizer o clareamento, eu vou ver se em breve eu faço selagem mês que vem, cabelo. Até que ponto não fazer aquele picote todo que ficou muito aqui, deixando ele aqui, descer, né? Que quando solta aqui ele deu um franzidito que eu quase não tô usando, mas para depois poder mexer ele todo. Que também não tô com muita pressa e depois vou ver quando final do ano, quando tiver uma trégua aí, eu ou sentir bem, eu vou lá, faço a sobrancelha, faço a boca, vejo como que vai ser, depois que clarear e tal. Faço reparo da tatuagem, essas coisas também não tô muito, né? Tá limpinho, tirei as casquinhas do pé, da mão. Tá bom, por semana. Aí ia passar lâmina aqui no braço, mais um pouquinho ainda, que é menos do que do braço comum, mas como você já passa e sabe, né? Aí depois você quer, acabando nem deu tempo, mas tudo é limpinho assim e tal. Eu ia filmar pra mostrar, né, como que a gordura já ficou mais mole, como que desceu aqui, como que tá aquela coisa mais central aqui ainda que tenha, né? Eu vou dar uma descida boa de limpar, você puxa assim pra frente, você já vê aquilo tudo assentadinho atrás. A bunda dois fundos, saindo um pouco de gordura, ainda aqueles degradê, aquela coisa por dentro sem forma toda, mas tem que passar o processo reconstrutivo pro meu sistema neuromuscular dar conta e tá chovendo hoje, tá friozinho, amanhã eu vou conseguir fazer. Vou ver se a minha cabeça não tá chamando esse tal de coisa de sarna, se isso não mancha um cabelo, porque essa menina tem um psoríase aqui do caralho, ela fala, não sei se isso pega, mas é tão tenebroso que fala que chega a me arrepiar. Mas continua os 3 pontos, eles existem. Não sei se aqui eu tive aquela sensação assim, aqui teria cortado e teria infeccionado alguma coisa aqui, eu já sensível, mas não, é o mesmo efeito doloroso dessa bola aqui. O dedo como um todo, aparentemente, parece que ele tá cicatrizando. Tamanha quantidade de jogar uma soda nele inteiro e reconstruir, como se tivesse meio que camuflando um pouco, e esse ponto aqui é um problema enorme, né? Olha, muito sensível. Quer dizer, foi ali dentro, ficou aquela coisinha, melhorou um pouquinho, mas é uma coisa bem... Fica em uma bola aqui ainda, uma coisa meio, né? Só que ele tem um raminho afora, bem estranho, uma cultura estranha. Deixa aqui quietinho por enquanto. Muita preocupação de eu não ter mais problema de canal. Muita, eu tenho uma sensibilidade muito alta aqui. No meio do dente que é mais chumbado, antes daqueles que o aparelho não amarrou. Os 3, o que andou absurdamente, ficou uma gengiva de sacrifício. Mais 2 aqui, agora esses 3, né? Uma coisa bem complicada. Isso aqui é só um pontinho do dente que botou no lugar. É onde exatamente mexeu muito nos dentes no aparelho. Mas esse aqui desceu absurdamente. E esses 2, e ela falou que até então é assim mesmo. Que bom que tem uma dentista do lado até então, assim, né? Mas, nossa, foi trágico. Eu tinha deixado os R$ 300 com ela, a pandemia nos separou. Eu consegui pagar um aluguel na época, somar, em função dela depois ter vindo me pagar os R$ 300 e a gente voltou a uma outra questão. Eu tô muito frágil. Não, não combina, não combina, não combina, não combina. Mas me sentindo muito usada, com má fé. Inclusive essa última coisa que eu vivi. Nunca pensar que uma pessoa fosse tão criminosa. Não adianta eu usar outro termo e ele acha que não. É direito dele, então é uma coisa que eu tenho que voltar e falar. Sabe? Querendo que eu faça isso, que eu demonstre que eu não sou mais nada, que não vai sobrar ninguém, com cinismo e uma falsidade que me impõe. Eu não fiz uma coisa pra olhar pra trás e querer ter ódio. Não tem como perdoar uma coisa dessa, entendeu? E eu ter que mexer com tudo isso de volta me fere muito. Queria hoje poder estar assim, encontrar uma pessoa que fosse algo leve,
eu tivesse bem sem faltar nada, tivesse essa coisa de... Eu não sou padrão para homem, esse clichê de rico. O que é dinheiro, o que é clichê de rico, mas eu não sou, eu não sei que referencial de homem pra mim, mas não tem aquela coisa, tipo assim, nunca foi problema, não tem aquela coisa do homem do cu do final do dia, o metido prático, o metido muito ativo, essas coisas que eu não aguento mais. Um homem que ou já deu muita porra da bunda, ou ele é mais ameno, não tolerável com algumas coisas, sabe? Mas aí você vê na condição de que você coloca, por mais que você esteja com o corpo fechado para muita coisa e quer mostrar. Eu gosto da cultura, eu gosto da nudez, eu quero um marido que eu goste dele, ou um namorado, marido, acho que eu nunca vou ter, que eu goste dele do jeito que ele é. Que se a fidelidade acontece, ainda que o que é você não querer resguardar o outro, você às vezes quer que a pessoa seja vista como você é. Então tem pessoas que transmitem uma liberdade, por mais que a conquista seja uma coisa diária, e alguns méritos de você querer, olha meu marido, eu quero que todo mundo veja, olha só os méritos dele. Agora existem umas coisas que elas são tão criminosas que você não consegue ver trancada, isolada, que é tão purgatorizante, antissapiental, tão grave, tão escravista que... Ai, eu acho que eu tomei pavor de homem novo. Pavor. Literalmente é algo que acho que afeta a minha condição. Então o que é, né, alguém em meio a todo o machismo, toda a promiscuidade e infidelidade que eles buscam, né? Ver pelo outro lado da coisa e de tudo que já está feito. De eu entender o que é a coisa, o que não é esse arrependimento, o que é você estar em vários lugares, na praia nu, em contexto que não é isso, aquilo, semi-nu, situações, e quando você coloca situações contrastantes, com verdade, coragem, originalidade, mas de fato, né? Triste, sabe? Querer encontrar uma pessoa e outra. O tempo favorece até isso. Quem é que procura a sua vida? Mas eu quero que saiba da minha vida, né? Então, se encontrar alguém, eu não quero ninguém capacho, eu não quero ninguém escravo, eu não quero encontrar com uma pessoa que eu nunca toquei a mão, que eu vivo coisas como se fosse o divórcio, mais amedrontador, escravista e torturador. Deus me livre. Tudo muito... Eu acho que as coisas têm que ter um preço para os dois lados, tá entendendo? Estão dizendo aqui, aí quer dizer, já calculei ali uma sobra da coisa e tal. O que seria no mais eu fazer um almoço, comer um almoço na rua? Eu quero mesmo ir num sorvete. Apesar o sorvete ainda que eu gosto do açaí no momento, mas pensei, né? Leva pra casa 2 miojos, comer com queijo. Aquela coisa borrachinha, meio com aquele caldinho do miojo de carne. Comi ali até um pouco ali, era, mas não era, era. Mas já deu, acabou me induzindo a queda metabólica bem tenebrosa. Eu tô aqui já criando o hábito de sentar assim, né? Fiz xixi, a calça tava por baixo, que ela é mais soltinha aqui. Mas eu emagreci muito, eu queria de novo mostrar, sem retenção nenhuma. Ia fazer, botar o biquíni de novo, depois parei, que eu quero que vocês vejam que eu alinhei mais as costas. Como que na primeira semana, com 3, 4 dias, aquilo já te educa a fazer a forma. Mas o que é aquela gordura que tá ali, aquilo que já projetou mais pra frente, deu uns 2 dedos assim de barriga pra frente, a xoxota ficou mais acertadinha, tava um efeito gordo, que é a condição do hormônio um pouco mais alto. Troquei a seringa que ele tava, ela é uma seringa mais curta, só que ela é mais larga, tá? Você tem que puxar o que é o restinho, mas é normal. Pois talvez lembrar de pegar até outra, porque de tanto que eu puxei no vidrinho ali e a letrinha tava sumindo. Então né, vai sendo mais isso, compro um sorvetão de 50. Vamos dizer, amanhã antes de vir, vou mais cedo, passo lá se estiver aberto. Saio depois de um horário de malhar, espero, vou malhando, me empolgo que eu vou comer uma comida. Mas já mudou alguma coisa, eu já saí de um estágio, de repente criou uma margem de descida. Eu falei 75 daqui uns dias, deixa eu sair do 80, eu tô com 77,5. No mais 78, amanhã 79, com 2 treinos eu já tô com 78. Então já assim, um conforto e um pouco meio que essas placas ainda que eu sinto. Espelhei às vezes uns carocinhos, uma coisinha, sabe? Quando tá lavando, que fico com vontade, que eu tô meio que machucando um pouco, mas já começou a amolecer e mudar. As costas descer um pouco mais. Se eu pegar um mês no pico que eu tô falando,
Posso até pegar aquele pãozinho de queijo, a banana para o horário para trazer aqui entre o queijo, é o que eu vou misturar, e os shakes, tá? Então eu não posso ficar na merda, eu tenho que no outro mês pagar aluguel, pagar pelo menos mais 3 negócios de shakes. Tem hora que eu quero um scoop, só tá bom, mas tô medindo 1,5, entendeu? Tô um pouco mais, atingiu muita frustração junto, veio muita coisa dentro de mim. Eu tô sempre correndo muito risco, eu peso muito em voltar atrás. Eu gosto de ver pessoas felizes, por mais que não pareça. Olho para algumas mulheres como se fossem filhos, como se fosse irmã, como se eu não consigo golpear algumas questões. Eu tenho muito ódio quando eu sou golpeada. Mas mesmo assim, sabe, eu colocando alguns panoramas de trabalho, algumas coisas aqui, tentando ajudar, mas até que ponto algumas coisas vão e me botam no olho da rua. Acho que não facilmente, mas posso acreditar em tudo, mas falando o que é não poder pegar aluno, se fosse pegar tantas horas, e a pessoa falando a mesma coisa também perante o que a gente vale aqui é nada. Então, é isso, né? Até então não tem nada para pagar de dívida de coisa, vai chegar os 250 já atribui. Eu quero pedir logo o negócio lá, não dá para pedir do meu zap, não dá para pedir do dele. Até que ponto eu já escrevo pro cara e mando fazer um pedido de uma coisa só, do vidro. Não, deixa dar o dia do negócio lá, mesmo que fica uns dias sem. Não posso sentir que eu tô sem dinheiro nenhum, de jeito nenhum, ainda que não tá na mão, eu já passei esses dias e essa coisa toda me deu uma frustração muito grande. Já me deu uma frustração pagando, vendo os dois saindo pagando. Os trapinhos que tá ali agora dá pra fazer uma festa. É mais ir amaciando o outro tênis com a outra base mais preta e branca, ainda quero o outro que é outro pretinho, vou pegando. Entre serviço de personal, essas coisas assim, vou vigiando o outro dourado, se uma hora aparece. Aquelas calças, uma, outra, se chegar a comprar com camisetinha, né? Aquelas outras eu usei ainda. Emagrecendo um pouco eu vou usar com as calças pretas por baixo. Querendo mexer nessa placa embaixo da bunda, por dentro da perna, tá muito mole, tá tudo, a idade chega. Né? Mas eu tenho que voltar a fazer essa combinação, deu aquele platô, eu percebi a diferença da creatina. Tem muito tempo que eu não tomo. Eu fiz o ciclo da creatina uma vez com 4 doses de 5, eu virei um monstro de força. Um tribulus terrestre que na época também entrou junto, talvez. Depois existiu o tempo do anabólico, Decadurabolim. Ainda que eu tinha experimentado ioliose e percebi como eu virei um monstro de rasgada. Ainda que eu avaliei as assimetrias, o que eu via onde tinha mais gordura e não tinha. Eu fiquei em plástico com estanozolol, aquelas bichinhas. E aplicando mais ou menos e muito pouco. Nossa, resultado que ninguém acredita, nem atleta, nem médico, porra. Quer dizer, mas isso daí, colocando aqui no papel, olhando aqui as coisas ali, o que já se faz repetitivo, mas eu me permiti algumas coisas para algumas totalidades, mas eu não tenho tesão de crescer em cima de traição e humilhação que perde minha expectativa em cima de coisa de mentira, não. Eu não tenho problema nenhum em saber o histórico de pessoas, mas eu vou ser bastante sincero. Homens, esse perfil de homem conta pro outro, trepa junto, esse populismo barato, essa feira do cu nojenta, esse homem virtual, tudo é uma punheta. Nossa, isso é muito nojento. Homem que tem só um pouco de compostura, que tenha velocidade de falar que eu pudesse sobrar alguma coisa boa para eu mostrar de perna aberta. Vamos fazer assim, eu, você e tal. O recurso da preliminar, que somando algumas coisas ficou um ponderamento legal, sabe? Para dizer de fato é você e não existe outro. E não existiria mentira. Eu acho que as coisas podem ser tão bem construídas, tem alguma coisa que tem um chamado e tem como você aproveitar tanta coisa sem perder e ser motivo para uma despedida. Eu acho muito injusto algumas coisas que eu estou vivendo. Queria muito encontrar um homem, ele não precisa de ser o mais bonito. Não. Mas que eu também não seja paliativo. Eu sei isso aqui que eu sou. Eu estou mostrando o que o culturismo inteiro faz, a necessidade faz para todo mundo, o que é o barro comum, o que é o barro especial. Sabe, para ter uma rotina você tem que entender coisas cotidianizadas.
E a independência aqui mesmo, o que são as pessoas que sufocam isso, envergonham, ridicularizam. Existe um monte de questões. Eu queria muito conhecer um homem que me trouxesse leveza, verdade. Quisesse me conhecer, não tivesse vergonha, mas não tem essa coisa. Eu prefiro, sabe, que a pessoa entenda o que é o seu pequeno, que pode ser um tão novo, tão velho, mas porra, sobrar pra mim aliciador, pedófilo, prostituidor, porra, agressor. Não dá, cara. Pesado demais, que são capazes de mentir, criar coisas que não implica nenhuma forma de amor, não tem onde você olhar pra trás e começar. Poxa, um homem legal, não sei que padrão seria. Não seria muito alto, não seria muito baixo, provavelmente teria 2 braços e 2 pernas, eu acho que cabeça, eu acho que eu tô digno disso aí. Não sei se barrigudinho, meio gordinho, um pouco baixo, um pouco alto, branco, moreno, negro, nunca tive. Eu acho que eu não sou o pecado do negro nem o castigo, porque não é questão de preconceito, mas parece que existe uma coisa tanto a ser apurada dentro da minha própria raça. O que é negro, né? Mas de fato existe uma coisa que desemboca na pele branca e a vingança do branco ao negro, que sobre as velocidades e as corrupções eles não estão parando para pensar antes de fazer as criminalidades. Então, eu gostei de moreno claro, eu já beijei negro, paquerei, que isso não teve filia, não. Não teve. Ah, fiquei com que ele era bem moreno, uns beijos, uma coisa, se ele era, mas não sei por que não teve. E eu criei uma expectativa, uma situação, sei, somou uma quantidade de coisas que mobilizaram, tentar desbravar. O que é você diante de um virgem? Eu já fiquei de um virgem, não necessariamente seria virgem. O que é virgem? Nesse contexto, na altura do campeonato, fardo jogado em cima de mim de maldade. Para me tirar contexto, eu nunca cobrei que ninguém tivesse que ser virgem, eu já fiquei com virgem. Muito bonito, muito sarado, ficou doido comigo, ele deixou muito claro que era virgem, dançava bem, isso e aquilo. Mas o que é o valor do véu, né, e da história da pessoa? O que é falar, se eu pudesse eu voltava atrás, eu não fazia? Ou eu não quero que isso fale? Quando eu falo apagar o passado e não apagar o passado, não apagar de forma alguma. Entendeu que se você não quer pra você, por que você quer pra mim? Agora, apagar o meu passado, que eu tô colocando como fator histórico e referencialidade em como eu conquistei esse hemisfério, o que é radicalizar e sobre radicalizar a Trindade? Jamais. Eu tenho que entender a verdade absurdamente transparente, como se meu maior inimigo estivesse perto, do outro lado, todos juntos, e faz parte do protocolo. Existe um momento que para o próprio Deus, para o próprio Jesus, não tem onde voltar para trás, não, porque existe um câmbio perante as propriedades fundamentais e coisas muito além. É um Deus, deuses também com referencialidades muito absurdas. Tem que ter cu, tá? Tem que ter cu pra cagar, cu pra hemorroidar, desemboroidar, entendendo, tô funcionando, tô viva. Tem que ter. Tem que ter muito amor de mãe, auto-mulher, auto-mãe, auto-filha. Eu acho que a gente tem que colocar o câmbio, que faz a merda total, mas né, em outros momentos eu teria desenvolvido mais habilidades cotidianas, não sei, virou algum clichê, né? Departamentado, mal departamentado, fachadista de golpear outro. Perante, eu acho que eu contribuo muito com a sustentabilidade da sobrevivência do lado fitness, do lado que eu ajuda muito, que não param para pensar, aparentemente receiteiras. Mas eu queria um homem que, sei lá, entendeu? Então talvez é por isso mesmo que eu devo estar para o mundo, eu acho. Ou mesmo para ajudá-los, aqueles que não são tão ruins e quiseram se ter o direito. Eu acho que muitas mulheres são muito criminosas com homens também. Com relação a fardo, com relação a muita coisa que se viado não fosse escroto e perdesse tempo em ser mulher daquilo que desaponta, diz que virou uma lixoteca para mulher, se eu não visse guerras tão bizarrentas tais, eu diria que homem com homem seria o melhor estado de sobrevivência, muita coisa que eu vejo. Né? Você pagar um monte de coisa no final do mês, alguém tá com você, até você pagar alguma coisa para ir embora, que muitos vão lá e matam, sabe? Eu, quanto mulher, já penso tenebrosidade, né? Entendeu?